Se você trouxe a palavra de Deus aí, abra no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 13. Deus falando, hein? Atenção, é Deus falando agora, é Deus mesmo. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Hoje nós também vamos ungir você. São 7 unções que nós vamos fazer. A unção, ela tem 3 propósitos. Primeiro, a unção, ela despedaça o jugo. Toda escravidão de vício, escravidão de sofrimento, situação que a pessoa não consegue sair. A unção, primeiro, despedaça o jugo. Segundo, a unção tem poder curativo, porque está escrito que os discípulos de Jesus curavam numerosos doentes ungindo-os com óleo. E a unção traz proteção, porque Deus diz, não toqueis nos meus ungidos. Daqui a pouco nós vamos também ungir você, junto com a oração. Mas veja, aqui, Deus está lembrando para um homem que lá em Betel, ele ungiu uma coluna. Deus viu a unção daquela coluna. Eu vou reler. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Deus está falando com um moço que está desviado há 21 anos. Ele é simpatizante até do Deus de Abraão. Ele até acredita no Deus de Abraão, mas ele não serve o Deus de Abraão. E ele está fora da casa do seu pai, tanto do pai terreno, que era o Isaac, como do pai celestial. Porque a palavra Betel significa o quê? Casa de Deus. Ele está fora de Betel, ele está fora da casa de Deus. Já tem 21 anos que ele está fora da casa do seu pai terreno, do seu pai carnal. Esse rapaz está há 21 anos fora de Betel, que significa casa de Deus, e está fora da casa do seu pai Isaac. Já tem 21 anos que ele está fora. Ele sabe onde ele está? Fora de Canaã, inclusive. Ele está fora da terra prometida. Só que ele vai ter que voltar. Vai ter que voltar para a casa do pai, vai ter que voltar para Betel, vai ter que voltar para Canaã, vai ter que voltar para a terra prometida. Então eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Eu sou. Você sabe que o nome de Deus é Eu Sou, né? Quando Moisés lá no Monte Horebe perguntou para Deus, qual é o seu nome? Deus falou, eu sou o que sou. E aqui ele está dizendo, vamos lá, ó o privilégio que você vai ter de repetir as palavras ditas pelo próprio Deus. Então fala com temor no coração. Você vai repetir as palavras que o próprio Deus falou. Vamos lá. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora. Você vê, levanta-te agora. O rapaz está há 21 anos fora de Betel, fora da casa do pai, fora da terra prometida, fora de Canaã. Deus está falando, é agora, meu filho. Tem gente que fica adiando, pensando. Olha, Deus falando, levanta-te agora. Repete, levanta-te. Mais forte, levanta-te agora. Sai-te desta terra. Que terra que ele está? Ele está lá no território pagão.
Ele está fora da bênção, ele está fora da terra da promessa. Ele está no Oriente. Já tem 21 anos que ele está afastado. 21 anos afastado de tudo. Mas Deus nunca se afastou dele, amém? A palavra que eu dou para você que está afastado, afastada é essa. Você se afastou de Deus, mas Deus não se afastou de você. Apesar desse rapaz, este homem, estar fora há 21 anos, no entanto, Deus nunca se afastou dele. E agora Deus está falando com ele em sonho. Ó, levanta-te agora. De novo, levanta-te agora. Sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Torna-te, quer dizer, converte-te, volta. Está pegando a coisa? Nesse pequeno texto dito por Deus, a gente já tem muitas revelações. Mas Deus quer que você se aprofunde mais ainda. Jacó, ainda jovem, em conluio com a sua mãe Rebeca, aproveitou que o pai Isaque estava cego e que o Esaú tinha saído para pegar a caça pedida pelo pai para fazer um guisado. Depois que Rebeca e Jacó se produziram para enganar o Isaque cego e tomar a bênção que deveria ser dada para o Esaú, aquilo se tornou um problema familiar tão grande que o Esaú prometeu que assim que o seu pai morresse, ele mataria o Jacó. E ele comentou isso com várias pessoas: meu irmão me paga. Ele me paga. Quando chegar o luto nessa família, eu vou matar o meu irmão Jacó. E ele contava isso para todo mundo. Só vou esperar o meu pai morrer. Quando o meu pai morrer, eu mato o Jacó. E essa história chegou nos ouvidos de Rebeca, que era mãe dos dois. Tanto ela era mãe do Esaú como mãe do Jacó, mas ela gostava do Jacó. Ela falou: meu filho, teu irmão está jurando, ó, ele jurou que vai te matar. Não é que ele disse, não, ele jurou que vai te matar. Então, meu filho, eu não quero luto nessa casa, eu não quero desgraça nessa casa. Então, sai do país, sai de Canaã. Eu tenho uma parentela lá no Oriente, procura o meu irmão Labão e vai para lá, Padã Arã. E o Jacó, apavorado, não querendo morrer, ele não era de briga, resolveu fugir mesmo, com a consciência super pesada, e levando só a roupa do corpo e uma botijinha de azeite. Sai pelo deserto, vai correndo, correndo. Ele tem que percorrer de Berseba, aonde o seu pai Isaque está acampado, que eles eram peregrinos. Ele tem que ir de Berseba até Padã Arã, fora de Canaã, lá no Oriente, cerca de 750 quilômetros a pé, num deserto, com ursos, leões, serpentes, escorpiões, falta d'água, falta de pousadas, deserto mesmo. 750 quilômetros, e ele vai, porque importante é salvar a pele. Quando ele sai e corre 80 quilômetros, ele se cansa e já está escurecendo. Ele diz: eu não aguento mais caminhar. Meus pés estão doendo, eu estou cansado. Eu preciso dormir, está escurecendo, eu preciso dormir. E ele pegou uma pedra ali, usou como se fosse travesseiro e dormiu. Ali ele teve um sonho.
Ele sonhou que uma escada saía da terra até o céu, e os anjos de Deus estavam subindo e descendo por aquela escada, e ele viu no topo da escada um trono. E aquele que estava no trono olhou para ele deitado, lá naquele chão duro, naquela pedra que servia como travesseiro. Aquele que estava no trono olhou para aquele moço tão atormentado, tão medroso, tão sujo, empoeirado, tão sozinho, abandonado. Deus falou com ele e disse assim: eu sou o nome de Deus. Eu sou o Deus do teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Esta terra em que tu estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. E a tua semente, a tua descendência será numerosa como as estrelas do céu, e se espalharão pelo ocidente, pelo oriente, pelo norte, pelo sul. E eu não te deixarei. Eu irei contigo por onde quer que andares. E farei tudo o que eu estou dizendo que vou fazer na tua vida. Quero que você já comece a receber esta palavra. Porque esta palavra Deus dirige a você agora. Você pode estar cansado, cansada desta vida, das perseguições, dos perigos, dos sofrimentos. Você pode estar cansado, cansada da miséria, da falta de recursos, da falta até de alimento, da falta de conforto, da falta de paz. Você pode estar cansado, cansada até de você mesmo, você mesma. Mas Deus de lá do seu trono, Ele está olhando para você e dizendo estas mesmas palavras: eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Você pode estar cansado, você pode estar cansada de tudo, mas eu não me cansei de você e jamais me cansarei. Eu nunca vou desistir da tua vida e jamais desistirei. E eu vou fazer na tua vida tudo aquilo que eu tenho planejado, tudo aquilo que eu disse que eu faria. E por isso estarei contigo até que tudo aconteça. Jacó acordou daquele sonho, aquele jovem fugitivo. Se antes ele estava com medo do Esaú, de levar uma flechada pelas costas, agora o que ele está sentindo é mais do que medo. Ele nunca sentiu isso. É mais do que pavor. Ele nunca sentiu isso. É um temor. Ele sente um temor muito grande. Ele não sabe explicar. O coração dele está acelerado. Que experiência! Apesar de eu estar dormindo, era muito real. Eu vi. Aí ele pega aquela pedra que tinha servido de travesseiro, ele coloca de pé como se fosse um altar, um púlpito. E ele pega a botija de azeite e ele derrama sobre aquela pedra como se fosse uma oferta para o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Ele diz: na verdade, Deus está neste lugar e eu não o sabia. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E aqui é a porta dos céus. Você está num lugar terrível. Aqui é um lugar terrível. Porque Deus está neste lugar. E aqui é a porta dos céus. Porque Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. A porta para quem quer entrar no céu. No dia seguinte, Jacó vai continuar
a sua viagem acelerada para fora de Canaã. Ele foi encontrado por Deus, mas não quer permanecer naquele lugar. E ele mesmo chama aquele lugar de Betel. Antes chamava-se Luz. Mas ele agora muda o nome do local e diz, aqui é Betel. Betel quer dizer o quê? Casa de Deus. Ele deveria ficar na casa de Deus. Espera aí, se Deus está neste lugar, minha gente, se aqui é a casa de Deus, é o lugar mais seguro do mundo. Concorda comigo? Ainda que Esaú esteja com raiva ou querendo alcançá-lo, espera um pouquinho, eu estou na casa de Deus. Deus está neste lugar. Nenhum inimigo, nenhuma seta do adversário poderá me atingir. Ele devia ter pensado isso, mas ele não pensou, sabe por quê? Porque ele ainda não se converteu. Foi encontrado por Deus, mas não se converteu, então ele sai de Betel. Em outras palavras, ele sai da casa de Deus. E percorre mais 670 quilômetros a pé. Sai da terra prometida, sai de Canaã. Deixou tudo para trás, largou tudo para trás. Você já leu e já conhece a história do Jacó, então não vou entrar em pormenores que você já leu e já conhece. Eu só vou dizer o seguinte: ele vai ficar ali 21 anos. Desses 21 anos, 14 anos ele vai trabalhar por amor e 7 anos ele vai trabalhar por ele com a bênção de Deus. Deus o abençoa, ele fica mais rico do que o sogro. Depois de 21 anos, ele não pode ser apenas um homem bem-sucedido, com uma família numerosa. Não, Deus quer que aquele moço chamado Jacó passe por um processo de transformação. Ou seja, não basta para Deus apenas abençoar a pessoa, Deus quer salvar a pessoa. E para isso existe um processo, que o que eu vou ler aqui para você é figura. No Novo Testamento já está tudo muito claro. Mas aqui Jacó passa por todo o processo de salvação. Deus lá, 21 anos depois que ele está afastado, fora de Betel, fora da terra prometida, 21 anos fora da casa do pai, Deus fala com ele em sonho, que foi o versículo que eu li para você no início da mensagem. Deus disse em sonho para ele: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tem feito o voto. Ele fez um voto lá. Ele fez um voto lá em Betel. Eu vou ter que dizer para você qual o voto que ele fez. Lá em Betel, Jacó disse: se o Senhor me der comida para comer, me der roupa para vestir, se me guardar na travessia desse deserto, me proteger de modo que eu chegue em segurança e em paz, e depois eu volte para a casa do meu pai. Se o Senhor fizer tudo isso, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo aquilo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Ele fez esse voto. Mas olha, o Senhor, entendeu a oração dele? O Senhor só será o meu Deus se me abençoar. Se o Senhor não me abençoar, não fizer tudo o que eu estou pedindo, eu quero comida, eu quero roupa, eu quero casa, eu quero proteção. Se o Senhor fizer tudo isso, então o Senhor será o meu Deus.
Uma oração de uma pessoa que não é convertida mesmo. Alguém já chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou com câncer. E o médico falou que os meus dias já estão contados. Que eu não tenho mais jeito. Que eu vou morrer. Mas se o Senhor orar e Deus me curar, eu vou me batizar. Eu fiquei olhando para ele e falei: já está morto. Fiquei olhando para ele e pensei: já está morto. Meu filho, você vai morrer de câncer, já está condenado. Você quer impor para Deus: eu só me batizo se o Senhor me curar? O batismo é salvação? Quem crer e for batizado será salvo. Já que o corpo não tem mais jeito, pelo menos salva a alma e o espírito. Não. Se Deus não me curar, então eu vou para o inferno, porque eu não vou batizar. É isso que ele estava falando. Não tem cabimento um negócio desse. Né? A oração que o Jacó fez foi assim absurda também. Por quê? Porque ele ainda não crê no Deus de Abraão, ele ainda não é convertido. Ele até assim é simpatizante, até gosta, acha legal a fé do seu avô, ele acha bonita a fé do seu pai, mas ele não quer saber do Deus de Abraão nem do Deus de Isaque. Se o Senhor me fizer prosperar, se o Senhor me der tudo, então o Senhor será também o meu Deus. E aí eu te darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Do que o Senhor me der, eu te dou 10%. Tenha santa paciência, né? O Senhor me dá 100%, eu te dou 10%, tá bom? Que oração complicada. Mas ele fez. Não sabia nem orar, coitado. Ele fez. Deus levou em consideração todas essas variantes que eu estou te falando. Ele não era convertido. Ele não acreditava 100%, mas tinha simpatia pelo Deus de Abraão. Deus levou tudo isso em consideração e que ele nem sabia orar direito. Mas ele fez um voto. E Deus disse: ele fez um voto para mim. Então ele vai ter que cumprir esse voto. Porque eu vou abençoar a sua vida. Porque eu vou protegê-lo nessa viagem. Eu não vou deixar ele levar uma picada de escorpião ou de serpente. Eu não vou deixar nenhum leão, urso ou lobo, coiote atacá-lo. Eu não vou deixar os beduínos pegá-lo e escravizá-lo e vendê-lo como escravo para outras nações. Eu não vou permitir que ele seja assaltado, saqueado ou abusado. Eu vou protegê-lo em todo o caminho. E eu vou estar com ele, mesmo ele não estando comigo. Eu vou acompanhá-lo até fora de Canaã. Ele está saindo da terra da promessa, mas a minha promessa não está saindo da vida dele. Eu não vou deixá-lo, por onde quer que for, eu irei acompanhá-lo. Você está pegando a coisa? Deus fez a mesma coisa com você. Você já virou as costas para Deus várias vezes, mas Deus não virou as costas para você. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Ele nunca te desamparou. E você não tem ideia de quantas vezes escorpiões e serpentes espirituais tentaram te matar. Você não tem ideia de quantas e quantas vezes Ele providenciou a comida e a roupa para você. Emprego, trabalho, dinheiro. Você não tem ideia de quantas e quantas vezes Deus te pegou no colo, mesmo você não vendo, mesmo você não enxergando, Ele te pegou no colo muitas e muitas vezes. Ele já te viu chorando, como se fosse um bebê, como se fosse uma criança. Ele já pegou você se afligindo, e Ele te abraçou e te embalou e te fortaleceu. Você não tem ideia de quantas e quantas vezes
esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, protegeu a sua vida, te livrou dos salteadores, Ele te livrou dos malfeitores, Ele te livrou dos assaltantes, Ele te livrou de acidentes, Ele te livrou de morte. E sabe por que Ele fez tudo isso? Porque Ele te conhece, Ele te chama pelo nome, Ele sabe que você é duro, Ele sabe que você é rebelde, Ele sabe que você é desobediente, mas Ele diz: eu mesmo assim te amo. Esse Deus jamais te deixará, jamais te abandonará, mas você tem que passar no processo. Jacó precisava passar no processo, porque ele está 21 anos fora da casa do pai, fora de Betel. Como Deus mandou ele voltar para Betel, e depois para a casa de seu pai, voltar para Canaã, Jacó ficou preocupado. O Esaú está lá. Meu irmão jurou que ia me matar. Eu agora tenho famílias, filhos. Se eu voltar para lá, meu irmão vai me matar. Porque o ódio dele não passou, eu tomei o lugar dele. Tomei a bênção dele. Menti, enganei. Passei o meu irmão para trás. Eu fui desonesto, eu fui desleal. Meu irmão tem razão de me odiar. Por mim, nunca mais eu voltaria para Betel. Nunca mais voltaria lá para a casa do meu pai. Mas eu recebi ordem do Deus de Abraão. Ele está me dando uma ordem. Eu vou ter que voltar, eu tenho que obedecer. Foi Ele que me abençoou, foi Ele que me enriqueceu, foi Ele que me protegeu. Eu reconheço tudo isso. E Ele me lembrou que lá em Betel eu prometi dar o dízimo de tudo que Ele me desse. Hoje eu sou um homem rico, eu tenho que cumprir e devolver para Ele aquilo que eu prometi. Mas e o Esaú? Então ele vai, primeira coisa, ele ora. Estou no capítulo 32 de Gênesis, versículo 9. Ele ora. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que porventura não venha ele e me fira a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele está orando a Deus. O Senhor já me livrou, me abençoou, eu reconheço tudo isso, mas ali o Senhor tem que me livrar do Esaú. Senão ele vai matar a mim, vai matar a minha família, vai matar meus filhos. Vou perder tudo. Ele ora a Deus, porque ele não quer perder. E aí, o Jacó segue a viagem, com esse temor no coração, com esse medo do irmão, mas obedecendo a Deus. Ele continua a caminhada. Esse é o primeiro ponto. Tem que ir em frente. Não pode desistir. Agora ele tem que ir, e ele vai. Ele está com medo, mas ele está indo em frente. Mesmo preocupado, ele está indo em frente. Mesmo com a possibilidade de morte, ele obedece a Deus. Vai em frente. Primeiro ponto é esse. Esse é o processo. Seguir em frente, não parar e nem voltar atrás, e orar a Deus enquanto você segue em frente. E aí ele sente que está chegando a hora de encontrar com Esaú, já viajou bastante. Ele diz: eu vou fazer uma oferta. Versículo 13. E passou ali aquela noite,
e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Chamou os criados e disse: separem 3 bandos e vão na frente, porque já fui avisado que o Esaú está vindo ao meu encontro com 400 homens, ele vai matar todos nós, e com esse presente eu quero aplacá-lo. E se ele perguntar que animais são esses, que rebanhos são esses, digam que o seu irmão Jacó está dando de presente para ele, está ofertando para ele. E os criados vão. Aí o Jacó, ele vai passar pelas águas. Esse é o processo. Quando você segue em frente, quando você já está vindo para a igreja, quando você já está começando a servir a Deus até com ofertas, se você não passou pelas águas, você tem que passar. Aqui o Jacó vai passar pelas águas. Versículo 23. E tomou a família toda e fê-los passar o ribeiro. E fez passar tudo o que tinha. Ele passou pelo ribeiro, passou pelas águas. Isso é uma figura do batismo. Ele está passando pelas águas. Em seguida, ele vai vigiar e orar. O versículo 24. Jacó, porém, ficou só. Porque a salvação é isso, é uma caminhada solitária. É você e Deus. Você não pode responder pela sua família, você pode orar pela sua família. E a sua família não pode responder por você, não pode decidir a tua fé. A salvação é uma coisa solitária mesmo, é você e Deus. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva vinha. Ele ficou só, vigiando, orando, até que se manifesta a presença de Deus. E ele vai lutar pela bênção. Versículo 26. E disse, aquele ser glorioso que está com Jacó, lutando no deserto. Jacó está agarrado com ele. Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Se apegar com o Senhor e não largar. Essa é uma campanha de oração. O pessoal não desiste na primeira tentativa, na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Ela agarra e diz, não, eu não te deixo ir. Eu não te largo, meu Deus, enquanto o Senhor não me abençoar. Ele lutou pela bênção. Aí a pessoa tem que passar pelo novo nascimento. Tem que ser transformada numa nova criatura, porque Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Necessário vos é nascer de novo, se tornar uma nova pessoa. Já nesta vida, Jesus está falando, não é numa próxima vida. Já nesta vida você nascer de novo. E Jacó vai nascer de novo aqui, no versículo 28. O ser glorioso disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ele era o Jacó suplantador. Ele era aquele Jacó cheio de medo. Ele era aquele Jacó medroso mesmo. Um sujeito apavorado, um sujeito capaz de mentir, enganar, fazer qualquer coisa para se dar bem. Ele era o Jacó, mas agora ele é transformado em outra pessoa. Ele nasce como uma nova criatura e ele recebe o nome de Israel. Israel significa aquele que luta com Deus, aquele que se apega com Deus, aquele que não larga Deus. Quando você nasce de novo, você não larga mais esse Deus. É verdade ou não é? A pessoa se apega com Deus de uma tal maneira que ela diz, aconteça o que acontecer, eu não largo desse Deus.
O mundo pode desabar à minha volta, tudo pode desmoronar, mas eu não largo esse Deus. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu conheci o Deus verdadeiro, eu não largo esse Deus, eu luto com Deus, eu estou nas lutas com Deus. E veja aqui como ele realmente conheceu a Deus para valer, versículo 30. Porque você vai se aprofundando no conhecimento de Deus. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi o quê? Salva. Quando você se aprofunda na intimidade com Deus, a tua alma é salva. É isso que Deus quer fazer, não apenas te abençoar, não apenas curar você, não apenas abrir as portas de emprego, trabalho, prosperidade, saúde. Não, Deus quer salvar você. Você vai ver Deus face a face e a tua alma será salva. Jacó está no processo. Finalmente, hein? Finalmente a sua alma foi salva. Agora, olha só, quando você conhece a Deus para valer, porque até então era só Deus que te encontrava, mas quando você encontra Deus, e nasce de novo, e se torna uma nova criatura, você se torna uma pessoa nova, diferente mesmo. E isso fica visível até na tua maneira de andar. A sua maneira de andar. Porque você começa a andar no caminho reto. E a sua maneira de andar fica diferente. O que aconteceu com Jacó depois deste encontro com Deus, quando a sua alma foi salva, quando finalmente ele foi salvo? Versículo 31. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Jacó não anda mais como ele andava, porque agora ele não é mais o Jacó, agora ele é Israel. Ele anda diferente. Quando você tem um encontro com Deus, você começa a andar diferente. Você já não anda pelos mesmos lugares que você andava antes, quando você era uma pessoa perdida. Antes podiam te ver caminhando na direção do barzinho, da boate, da danceteria, da discoteca, sei lá como é que chama hoje, da rave. Antes viam você caminhar, andar na direção das bocadas. Você entrava lá para comprar drogas. Antes você andava só com gente que não prestava. Viam você andando com gente que não prestava. Mas depois que você teve um encontro com o Senhor, o teu andar é diferente. Eu ando diferente agora. Eu ando no caminho reto, eu ando no caminho da vida eterna, e esse caminho reto, essa vida eterna tem nome, é Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é por Ele que eu ando agora e vou andar todos os meus dias que o Senhor me der. Jacó passou por esse processo, e aí quando você é salvo, você quer fazer campanhas de oração para ter uma boa desculpa para andar nesse caminho, andar com Deus. Você quer estar em Betel, você quer estar na casa de Deus. Capítulo 33 em seguida, estou terminando, viu? Eu vou ler o versículo 3. Jacó está indo encontrar o Esaú. O que é que ele faz? Ele se converteu, ele foi salvo. Posso até morrer, que agora eu sou salvo. Posso até morrer. Eu vou encontrar o Esaú, mas eu quero que Deus faça a obra. Eu quero que Deus mude o coração do Esaú para que ele volte a me amar.
Quero que Deus mude o coração de Esaú para que saia toda a amargura do seu coração. Quero que Deus transforme a mente do Esaú para que ele não traga mais à memória as maldades que eu fiz com ele. Para que ele esqueça as coisas erradas que eu fiz no passado. Porque Deus me perdoou, Deus me salvou. O meu irmão também precisa me perdoar. O meu irmão também precisa se reconciliar comigo. Nós temos que voltar a ser unidos. E aí ele faz uma campanha de oração por conta própria, e ele nem conhecia o João Ribe Palharim. Mas ele sabia das coisas. Eu estou te passando isso, ó. Aqui, ó. Capítulo 33, versículo 3. E Jacó mesmo, e ele mesmo, passou adiante deles. Antes ele queria ficar lá na retaguarda, atrás de todo mundo, medroso. Agora não, ele é um novo homem. Posso até morrer, mas eu sou salvo. Quem é salvo não tem medo de morrer. Morrer para a gente é impossível. A morte já não existe mais para quem é salvo. Quem é salvo, a morte não tem poder sobre a sua alma, sobre o seu espírito, nem sobre o seu corpo, se você quer saber. Então ele passa à frente de todo mundo, ele sai da retaguarda. Ele vai à frente e passou ele mesmo adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Pastor Giancarlo Palharim, vem aqui, por favor. Você sabe que o Esaú, ele era um cara bonito, muito bonito, né? Ele era um cara assim de boa presença, fortão, atlético, sabe? E o Jacó não, era branquinho, fraquinho, tadinho, meio desmilinguado. Mas você agora, você quer ser o Jacó ou quer ser o Esaú? Qual que você quer ser? Posso ser o Esaú. O Esaú? Você vai ser o Esaú, você é o bravo, você é o bravo, você é o fortão. Ah, você é fortão. Fica aí, Esaú. Então eu vou ser o Jacó. Aí o Jacó, ele passa à frente de todo mundo, deixa todo mundo para trás. O irmão dele, né, tá com sangue nos olhos. Aí o Jacó, manquejando, porque agora ele anda diferente, ele anda com Deus. Ó Senhor, muda o coração do meu irmão Esaú, ele me odeia. Tira esse ódio que está no coração dele. Eu estou indo encontrar com meu irmão. Anda mais um pouco. Ele já está vendo o Esaú lá na frente. Com aquela cara de... aquela cara de quem vai fazer um estrago grande. Ele se ajoelha pela segunda vez. Oh, meu Deus. Meu irmão, o senhor tem que aplacar o ódio dele. O senhor tem que me dar a vitória. Por favor. Aí ele anda mais um pouco. Ele está vendo o irmão. Ajoelha de novo. E ele vai fazer isso 7 vezes. Na 7ª vez, ele está se ajoelhando na frente do irmão. Oh, meu Deus. Como será que está o Esaú agora? Ele vai me dar um soco na cara. Ele vai cuspir em mim. Ele vai acabar comigo. Como é que está o Esaú? Aí quando ele levanta da 7ª oração, o Esaú dá um abraço no Jacó. Eles se beijam, né? Se beijam, se abraçam e choram, e choram. Oh, meu irmão querido, oh, meu irmão querido, meu irmão amado. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Obrigado. Eu falei que a ministração da palavra ia aumentar a tua fé. O que Deus quer fazer com você, além de tudo que Ele já tem feito? E Ele já fez tantas coisas que você nem viu. O que mais Ele quer fazer? E Ele me deu a mensagem clara, porque eu sou apenas um office boy do céu. Eu sou apenas um carteiro, eu entrego a mensagem. O que é que Ele quer fazer com você?
te salvar. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar você. Olha nos meus olhos, porque essa mensagem começou com o próprio Deus falando com você. Eu sou o Deus de Betel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele começou se identificando e agora ele se identifica outra vez e ele está dizendo: eu quero te salvar. Eu tenho poder para isso. Eu tenho poder para te transformar e fazer de você uma nova pessoa. Eu tenho poder para fazer de você uma nova criatura. Você vai ver a minha face. Você vai me conhecer como nunca me conheceu antes. Porque eu te conheço mais do que os teus familiares. Te conheço mais do que a pessoa amada que convive com você. Mas você ainda não me conhece. Você ainda não me conhece como eu quero ser conhecido. Você ainda não me conhece. Mas a partir de hoje, eu vou me revelar a você com profundidade. E você vai me conhecer profundamente. Toda a igreja fique de pé. É o processo. De que adianta, perguntou Jesus, de que adianta um homem ganhar o mundo todo, enriquecer, prosperar, ter saúde, ser abençoado, família feliz, tudo legal? De que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? O que você tem de mais valioso não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu emprego, não é a sua conta bancária. O que você tem de mais valioso não é o seu negócio próprio, a sua carreira. Digo mais, o que você tem de mais precioso não é nem a sua família, nem a sua parentela, nem os seus bens. O que você tem de mais precioso não é nada disso. O que você tem de mais caro aí é a sua alma. Jesus disse: não compensa ganhar o mundo todo e perder a sua alma. De que adianta você ficar vindo aqui, fazendo campanha, prosperando, recebendo cura, saúde, libertação de vícios, prosperando muito, hein? Se você não passar pelo processo. E o processo inclui, primeiramente, conhecer a Deus, se agarrar com o Senhor, se entregar para Ele. Eu não te largo nunca mais. Eu não te largo nunca mais. Porque Deus até hoje não te largou. É a tua vez de se agarrar com Ele. É a tua vez de se agarrar com Deus. Então eu pergunto, você que hoje está aqui, Deus falou com você o tempo todo. Deus falou com você o tempo todo. Quem aqui quer erguer a mão direita para dizer: eu recebo Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem aqui quer se agarrar com o Senhor? Ergue a mão direita bem alto. Todos que querem, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, por favor. Vem para cá. O teu andar vai modificar a partir de hoje. O teu caminhar vai modificar a partir de hoje. O teu passo vai mudar a partir de hoje. Hoje você vai nascer de novo. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está chegando mais. Deus vai mudar completamente a tua história, a tua vida. Hoje o teu nome vai ser escrito no céu. Hoje você vai conhecer Deus face a face. Quero chamar os filhos pródigos. Jacó estava fora de Betel há 21 anos. Pergunta se ele era feliz. Pergunta, nesses 21 anos que você ficou fora da casa do Pai, da casa de Deus, da casa da tua família, ali da bênção, que é a terra prometida. Esses 21 anos fora da promessa, você foi feliz, Jacó? Ele vai dizer: não. Chorei muitas e muitas vezes, sofri muito, fui enganado. Se não fosse Deus me proteger, me guardar, o que seria de mim? Mas eu não era feliz.
Filho pródigo, você está há quanto tempo fora da casa de Deus? Filha pródiga, há quanto tempo você está fora da casa de Deus? Eu vou dizer que se for um dia apenas, você já está a caminho do inferno. E o salmista dizia: Senhor, mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Você que está sem igreja, Jesus está voltando. É hora de você voltar para Jesus. É hora de você voltar, venha. Isso, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Mas tem mais. Tem mais, vem filho pródigo. Vem filha pródiga. Vem para cá. Volta, volta, volta enquanto é tempo. Volta enquanto a porta está aberta. Quão terrível é este lugar. Deus está nesse lugar e eu não o sabia. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. É isso que Ele quer, salvar você. Pastor João Ribe, eu ando tão fraco na fé. Muitas e muitas vezes eu não tenho forças nem para orar. Muitas e muitas vezes eu não tenho vontade de ler a palavra. Já tem tempos que eu não jejuo. Já faz tempo que eu não jejuo. Faz tempo que eu não levanto de madrugada para orar. Faz tempo que eu não tenho mais vontade de continuar. Está difícil para mim seguir Jesus. Está muito difícil. Eu sei. Eu sei. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você que está fraco, fraca, vem para cá, porque Jacó foi declarado vencedor. Deus vai declarar a tua vitória também. Vem para cá, vem para cá. Nós vamos orar. Isso, venha. E enquanto eles estão vindo, eu quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV, ou ouvindo pela rádio, ou no aplicativo da Feliz FM. Você pode baixar de graça na Apple Store ou Google Play, digita lá na busca Rádio Feliz FM, e você vai ouvir a Rádio Feliz FM em qualquer lugar do mundo, com qualidade digital e sem qualquer tipo de interferência. Quero falar com você também que está ouvindo a Rádio Feliz, ou ouvindo esta mensagem em alguma emissora de rádio no Brasil ou fora do nosso país, e você que está assistindo ou ouvindo a mensagem pelo YouTube ou pelo podcast João Ribe. Você sabe que agora tem um podcast, né? O podcast, você digita lá, entra na plataforma de podcast, digita o nome João Ribe e você vai ter acesso a centenas e centenas de mensagens em áudio. O podcast é diferente do YouTube. No YouTube você assiste, o podcast você ouve. E se você, olha, o podcast é legal porque você pode, por exemplo, você está num lugar que tem internet. Você está num café, tem internet lá no café. Aí você baixa a mensagem no podcast e você salva no teu celular. Depois, mesmo sem internet, você pode ouvir em qualquer lugar. E dá para encaminhar para as pessoas. Por exemplo, essa mensagem eu gostei. Se o meu avô ouvisse essa mensagem, seria tão importante. Aí você encaminha para o teu avô, para a tua avó, para o teu pai, para a tua mãe, para quem você quiser. Você pode encaminhar a mensagem completa. Muito legal. Então você que está à distância, quer voltar para Jesus, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, onde você estiver. E se não tiver condições de se ajoelhar, porque está em trânsito, pastor, eu estou no trem ouvindo a mensagem, eu estou no ônibus, eu estou na lotação ouvindo a mensagem. Eu sei que não dá para se ajoelhar, mas Deus está te vendo. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E você que veio para frente, se ajoelha aqui comigo, por favor. Quem não puder se ajoelhar, não tem problema, tá bom? Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi
a tua santa palavra, e eu acreditei nela, e eu sei que é assim que o Senhor trabalha, e é deste modo que eu quero te servir, porque eu sei que o objetivo do Senhor, no final de tudo, é me salvar, é me dar a certeza da minha salvação, e me transformar numa nova pessoa, e até mudar o meu andar, o meu caminhar, o meu falar, os meus modos, os meus gestos. O Senhor vai mudar até a minha família, porque eu serei, a partir de hoje, uma nova pessoa. Por isso, Senhor, perdoa todos os meus pecados, e até aqueles que me são ocultos, aqueles pecados que eu cometi sem perceber. Me purifica totalmente, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Me purifica agora com o sangue de Jesus, e me lava dos meus pecados, e apaga o meu passado. Escreve o meu nome no livro da vida, e junto com o perdão, me dê agora a certeza e a alegria da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Continua assim de joelhos, que eu vou orar agora por você, e toda a igreja vai me ajudar. Estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas aqui na frente. Deixa eu orar. Pai querido e Deus amado, tem que haver um encontro real. Tem que ser um encontro próximo. Um encontro onde esta pessoa se agarra com o Senhor e o Senhor se agarra com ela. Eu sei que o Senhor já se agarrou com ela, agora é ela que está se agarrando contigo. E eu quero que o Senhor opere o milagre do novo nascimento, para que a velha criatura fique no passado, para que a partir de hoje este teu filho, esta tua filha passe a viver em novidade de vida. Eu quero que até o seu caminhar, o seu andar seja mudado e transformado. E os filhos pródigos estão voltando para Betel. As filhas pródigas estão voltando para Betel. E não apenas aqui na sede da Paz e Vida, mas em toda parte há filhos pródigos e filhas pródigas voltando para a tua casa. Então sustenta essas pessoas, não deixe nenhuma delas cair, fortalece, guarda, dá ordem aos teus anjos para acompanharem esta pessoa 24 horas por dia, e como reforço máximo, dá o teu Espírito Santo. Entra com o teu Espírito Santo nesta pessoa, transforma totalmente esta vida, inclusive a saúde, o ânimo, a vida particular, o sentimento pessoal. Meu Deus, retira tudo que não presta, tudo que não te agrada, e transforma poderosamente esta vida. E quando eu disser amém, e esta pessoa se levantar desta oração, ela não será mais a mesma pessoa. O rosto dela vai brilhar, o rosto dela vai resplandecer, porque o teu próprio rosto, Senhor, estará sobre o rosto dela. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então faça resplandecer o seu rosto sobre esta vida, sobre esta pessoa. Meu Deus, eu vou dizer o amém agora, e ela já vai se levantar uma nova pessoa.
Nunca mais vai fumar, nunca mais vai beber, nunca mais vai se drogar, não vai mais frequentar os lugares de perdição que frequentava antes, não vai mais dizer palavrão, ela vai vigiar, ela vai orar, ela vai te buscar, ela vai andar na tua presença. A partir de hoje, ela não te larga mais. Em nome de Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, assim seja feito. Assim seja feito, assim seja feito. Amém, Senhor.